Crônica de Brasília, com Sérgio Amaral. Sérgio Amaral está conosco aqui todas as sextas-feiras para comentar os principais assuntos nacionais do país. Sérgio, você está aqui, disse pra gente, né, já sobre essa questão do Auxílio Brasil. O caldo está engrossando aí. Qual é a última informação de bastidor que você tem para compartilhar com a gente? O que vai acontecer daqui para frente, hein, Sérgio Amaral? Bom dia. Bom dia, Pedro, Thaís, Eduardo, todo mundo que está com a gente aqui no Gente. Olha, o que vai acontecer aí é a tramitação dessa PEC nova, que ninguém sabe como é que vai ficar lá no Congresso Nacional, né? Agora, de maneira geral, se você me permite, Pedro, é o seguinte, a imagem que está ficando para a população aí é que o presidente está fazendo isso para recuperar a popularidade perdida e voltar com força ao jogo eleitoral, que as últimas pesquisas indicavam que seria já um jogo perdido para ele, né? Ainda que falte um ano para a eleição, e muita água ainda tem para passar debaixo dessa ponte, né? Só que, na verdade, essa questão da popularidade e da eleição é o que a ala política do governo, ministros, inclusive, né, e aliados do Congresso, venderam ao presidente. Só que o que eles, vamos dizer assim, espertamente não falaram e não falam é que usar dinheiro fora do teto para o Auxílio Brasil deixa maior sobra, né, mais dinheiro dentro do teto. E para quê? Para eles usarem naquelas tais emendas RP9, emenda de relator, emenda secreta, seja lá o nome que se dê, é aquela grana que eles enviam aos prefeitos amigos das bases eleitorais deles próprios para reforçar no ano que vem as próprias campanhas eleitorais, né? E isso aí acaba sendo uma rasteira no presidente, né? Porque irresponsabilidade fiscal agora vai trazer problema, deterioração na economia ali na frente, provavelmente já durante a campanha eleitoral. E aí, com a economia ainda pior do que agora, quem paga em termos de popularidade é o presidente. Eles não, eles vão estar lá no bem bom com os eleitores, porque mandaram dinheiro para isso, dinheiro para aquilo outro, etc., e vão se dar bem. Agora, eu queria falar mais uma coisinha, Pedro, é o seguinte, mudar a forma de calcular o teto, em tese não seria um bicho de sete cabeças, tá? Eu acho que seria até defensável para deixar tudo quanto é programa do governo e o orçamento dentro do mesmo parâmetro. O problema foi fazer assim dessa forma, né? De afogadilho, como diria o senador Romeu Tuma, acima do joelho. Ele falava que era para não falar a expressão chula nas coxas, né? Acima do joelho mesmo. Assim, sem planejamento nenhum, sem a devida explicação técnica à população, né? Uma decisão que, repito, poderia até ser defensável, provocou esse auê todo político e econômico, né? Porque no mercado financeiro foi aquela confusão, né? Sérgio Amaral, bom dia. Eu tenho uma pergunta a você. Aliás, hoje a gente falou um pouco de política, né? Falou muito de economia. Os eleitores de Paulo Guedes, e aqui não tem erro não, são eleitores de Paulo Guedes. Eles não votaram no presidente Bolsonaro pelas qualidades ou pelos programas do presidente Bolsonaro. Eles votaram no posto Ipiranga. Estão pensando o que agora? Olha, o pessoal não está satisfeito, não. Com certeza não está. O que se sabe, pelo menos o que sai de dentro do governo e do Ministério da Economia, é que o ministro Paulo Guedes tem tentado resistir, mas não está conseguindo. Tem uma reclamação muito grande, ontem, anteontem, eu vi muita reclamação da equipe do ministro Paulo Guedes, e te confesso até dele próprio, tá? Que esse pessoal da ala política que conseguiu emplacar essa mudança na forma de cálculo aí do teto de gastos, né? Isso saiu de dentro do Congresso e dos ministros da área política. O ministro Paulo Guedes, para não perder de 10-0, resolveu, então, não, vamos perder só de 7-1, e acabou aceitando isso. E eles conseguiram vender como se fosse uma solução do Paulo Guedes. Isso que está deixando o ministro e a equipe dele assim com a pulga atrás da orelha, eles estão cuspindo marimbondo. Não foi à toa que
4 assessores diretos, sendo 2 secretários importantes e os respectivos secretários adjuntos deixaram o governo, porque eles falaram que eles não iriam assinar, não iriam concordar com esse tipo de responsabilidade, eles não iriam embarcar nessa. Agora, a pergunta sobre os eleitores, eu imagino que eles não estejam satisfeitos de jeito nenhum, né, Edu? Sérgio, conta para o nosso ouvinte um pouco melhor qual foi essa saída encontrada até agora para fazer com que o pagamento do Auxílio Brasil num valor mais alto seja viável e que, pelo menos da forma contábil, esse pagamento não faça com que o teto de gastos seja furado, como tem sido dito por aí. É exatamente o que você falou aí, viu, Thaís? É só uma explicação contábil. Contabilmente, não. Por quê? Porque a forma de calcular o teto era calculado o seguinte, no período de 12 meses, de julho de um ano até junho do ano que vem. Isso desde que a PEC do teto dos gastos foi aprovada lá em 2016. E tinha uma previsão de que 10 anos depois, em 2026, poderia ser revista essa forma, o valor do teto, etc. Os caras resolveram antecipar isso aí. E fizeram o seguinte, ao invés de contabilizar, de fazer o cálculo do teto, considerando julho até junho do outro ano, dessa vez, nós vamos esticar esse negócio. Vamos contar o teto de 2022, começando a partir de janeiro de 2022. Vai ser contado de janeiro até dezembro do ano que vem, é o que eles chamam de ano calendário. E isso acontece com a maioria dos programas do governo e o próprio orçamento. Por isso que eu estava dizendo que, em tese, não seria um bicho de 7 cabeças, seria até defensável. Só que isso não foi feito de forma estudada, isso foi feito, como diria Romeu Tuma, acima do joelho, gente. Isso foi feito sem planejamento nenhum, sem explicação à sociedade, sem mostrar que isso seria uma coisa normal e defensável. E foi feito para quê? Para mudar, porque tirando esse semestre final aqui desse ano, a gente tem uma inflação maior, então vamos ter um cálculo do teto muito maior, um teto que seria desse tamanho vai subir para cá, é como se fosse o seguinte, como se o teto de gastos fosse uma construção, fosse a casinha que eu estou construindo aqui, aí depois de colocar a laje ali, não, vou fazer uma salinha de música aqui para os meus filhos, aí num pedacinho aqui eu subo a laje um pouco mais, é o que estão fazendo. É uma coisa que seria defensável, que está sendo feita de forma artificial, acima do joelho e só para ter esse ganho contábil. Então, na prática, é um estouro do teto. Por isso que o mercado reagiu tão mal. O que é interessante, viu, Thaís, viu, Pedro, é que o próprio ministro Paulo Guedes, ele dizia nessas negociações aí dentro do governo, ele dizia o seguinte, olha, gente, para quem já gastou mais de 800 bilhões de reais desde a pandemia, ter um estouro aí de 35, 40 bilhões novamente, é uma coisa, nem sei se tem a palavra, não, se existe a palavra, ele dizia que é uma coisa absorvível, que dá para aceitar, desde que feito com planejamento, desde que feito de forma estudada. E não assim, de qualquer jeito, só para atender interesse político, e apenas isso. Porque é aquela história, né? Que ninguém discute que existe um contingente enorme de população, enorme de brasileiros, que precisa, sim, desse auxílio, porque sem esse dinheiro não põe comida na mesa. Agora, a dúvida é que a equipe econômica garante que os sinais de recuperação econômica dos últimos meses, as primeiras melhoras, apesar da inflação, indicavam que boa parte desse pessoal que está recebendo auxílio emergencial já poderia sair, voltar à condição anterior, ganhar seu dinheirinho lá no seu carrinho de picolé, carrinho de pipoca, com a máquina de costura, fazendo pequenos reparos e tudo. Porque esse pessoal estava fora do Bolsa Família antes da pandemia. E Guedes e a equipe dele sustentavam que a maior parte desse pessoal já voltou a conseguir alguma renda. Se isso é verdade ou não, a gente vai ver agora, porque já que isso vai ser reduzido para 17 milhões de famílias, vamos ver quantas vão se apresentar para provar que continuam dentro de todos os parâmetros
exigidos para continuar recebendo essa grana. E eles vão ter o apoio de quem? Dessa turma aí da política, que até semana passada, a gente falou disso 2 semanas seguidas, né? Já davam como certo simplesmente a prorrogação do auxílio emergencial. Isso aí o Guedes conseguiu evitar, mas será que ele vai conseguir evitar lá na tramitação da PEC dos precatórios dentro do Congresso, que esse número de 17 suba para 20 milhões, 23 milhões, 27 milhões, sei lá quanto? Difícil imaginar o que vai sair lá de dentro do Congresso, né? Sérgio Amaral, falei muito para variar. Imagina, Sérgio, mas é muito bom ouvir você, porque você conhece tudo de Brasília, sabe colocar aqui digamos, a temperatura política de forma clara para o ouvinte da Rádio Bandeirantes. Até sexta que vem, Sérgio. Até sexta, bom dia para vocês, bom fim de semana. Sérgio Amaral, só não sobe no salto, que senão o Fortaleza complica vocês na volta, 4-0 já, meu. Tá carinho Pelo já. amor Sobe de no Deus. salto, Não não. tem a menor possibilidade. Essa não tem a menor possibilidade, hein, Sérgio? Bati aqui na madeira, mas no futebol não dá para falar que isso vai acontecer. Espero que não. Não vai não. Um abraço, viu? Tchau, Sérgio. Abraço. E o Sérgio falava sobre turbulência no mercado, dólar abrindo hoje, sexta-feira, cotado agora a 5,70.